prezados alunos, aqui é a professora Isabelle. Vamos começar a aula referente ao módulo de Processo Básico Produtivo de Refeições para a Coletividade e Enfermo. A partir do conteúdo visto no módulo passado, sobre Processo Básico Produtivo de Refeições para a Coletividade Sadia, iniciamos o nosso módulo para a coletividade enferma com uma enquete. A intenção dessa enquete foi observar a percepção de vocês quanto aos riscos que o indivíduo enfermo ele pode vir a ter quando acometido por uma contaminação de origem alimentar. Então, a pergunta da enquete consistia em: na sua opinião, o indivíduo enfermo, se acometido por uma contaminação de origem alimentar, com as alternativas, independente da doença que ele apresente, ele terá a mesma capacidade de se recuperar que o indivíduo sadio. Será? Observando no módulo passado, vimos no vídeo exposto que o indivíduo sadio, quando acometido por uma contaminação alimentar, ele pode vir a apresentar complicações sérias. Isso, quando se trata de um indivíduo enfermo, essas complicações, elas tendem a ganhar dimensões muito maiores. Lembrando que o indivíduo enfermo, ele já traz consigo limitações e alterações fisiopatológicas decorrentes das doenças que ele possa vir a ter. Então, o indivíduo enfermo, ele provavelmente ele não irá se recuperar na mesma intensidade, na mesma velocidade e na mesma efetividade que um indivíduo sadio. E isso já responde à alternativa seguinte, que o indivíduo enfermo ele é mais susceptível a complicações que o indivíduo sadio. Isso está correto, tá? Pela vulnerabilidade maior que o indivíduo enfermo apresenta. A outra alternativa, ela diz que só há maior risco para o enfermo se ele estiver em ambiente hospitalar. No entanto, o risco de uma contaminação de origem alimentar, ele vai existir no momento em que ocorrer falhas no processo produtivo de refeições. Ou seja, pode ser a nível hospitalar, pode também ser no próprio domicílio, naqueles enfermos que recebem um atendimento na sua própria residência, que são os atendimentos de home care, ou até mesmo em ambientes, lares de longa permanência, como por exemplo os asilos. A outra alternativa, ela diz que uma contaminação alimentar, ela pode piorar gravemente o quadro clínico do enfermo, mesmo que a única alteração ocorrida tenha sido um quadro de diarreia. Isso é verdade. No momento em que o indivíduo enfermo, ele apresenta-se num estado de vulnerabilidade maior pela própria condição fisiopatológica, um simples quadro de diarreia pode levar o indivíduo, por exemplo, a uma desidratação e um desequilíbrio hidroeletrolítico. E isso vai fazer com que ele possa ter um agravamento no seu quadro clínico ou levar a outras complicações. E isso foi abordado no material complementar, colocado antes da enquete, onde havia o questionamento: uma contaminação alimentar, ela é capaz de afetar a saúde de um indivíduo sadio, podendo levá-lo até a morte? Então, imaginemos se o indivíduo acometido for um enfermo. Então, essas complicações elas podem ser muito severas. Isso pode comprometer não só a saúde, mas a vida do indivíduo enfermo. Então, pessoal, o indivíduo enfermo, ele já traz consigo limitações e alterações no seu organismo, que podem ser mais ou menos intensas, que vai depender de que patologia, de quais patologias ele é acometido. E isso requer um pouco mais de atenção, porque ele precisa, além da nutrição segura, da alimentação adequada e segura, ele precisa do tratamento para a ou as patologias. Então, os cuidados na produção da sua dieta
seja desde o processo de escolha, todo o processo de preparo e distribuição, ele deve ser rigoroso e adequado. Principalmente quando se trata de um paciente com maior risco, como, por exemplo, um paciente crítico, que apresenta uma vulnerabilidade muito maior. Então, ele precisa de uma dieta segura para poder lutar pela vida, ou seja, precisa dos nutrientes para proporcionar uma reabilitação desse paciente e uma condição de melhora. Lembrando que a dieta ela é fundamental e ela tem ação coadjuvante no tratamento do paciente, seja no ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar. Os cuidados para com a dieta devem ser redobrados, no sentido de oferecer uma alimentação de qualidade nutricional, de acordo com a necessidade do paciente, também de qualidade quanto aos aspectos sanitários. Então, a dieta ela tem uma importância de garantir esse aporte de nutrientes para preservar ou corrigir o estado nutricional e também auxiliar no próprio tratamento das doenças. E a dieta, seja em ambiente hospitalar, como já falamos, ou um lar de longa permanência, ou até mesmo no domicílio, sendo direcionada ao paciente enfermo, ela é de extrema importância, porque vai auxiliá-lo tanto para o restabelecimento da sua convalescência, da sua situação clínica, ou melhorar sua qualidade de vida frente às enfermidades, quando essa patologia, quando essa condição clínica, ela não tem condição de cura. Então, esse processo de produção da dieta do enfermo, num serviço de nutrição e dietética, que são as unidades clínicas da nutrição, ela também segue a sequência já vista anteriormente. E como acontece esse processo, desde a prescrição da dieta até essa dieta chegar ao paciente, ao enfermo? Inicialmente, o médico que faz o acompanhamento do paciente, ele faz a sua avaliação médica e ele faz a sua prescrição dietética de acordo com as patologias que esse paciente apresenta. Essa sua prescrição, ela é posteriormente anotada no prontuário médico, que é individual de cada paciente, onde nesse prontuário é colocado todas as informações da equipe multidisciplinar e condutas que foram realizadas para aquele paciente. O nutricionista, por sua vez, realiza a avaliação nutricional desse paciente, levando em consideração a prescrição médica, mas levando em consideração diversos parâmetros de avaliação nutricional que ele pode e deve fazer uso para uma avaliação completa, como anamnese, história dietética, parâmetros bioquímicos, parâmetros antropométricos, que são as medidas aferidas desse paciente, e a partir dessas avaliações, desses parâmetros avaliados, o nutricionista irá prescrever a dieta desse paciente. Então, as informações, elas são adicionadas na ficha também individual do paciente, que será direcionada ao setor de nutrição e dietética, responsável pelo planejamento, produção e separação das refeições, com a devida identificação do paciente. Assim, as refeições, nos horários prescritos, são distribuídas para os pacientes em seus leitos. Lembrando que o serviço de nutrição e dietética ele pode ser fornecido em diferentes áreas, como, por exemplo, no lactário, que é para a produção e higienização de fórmulas lácteas infantis. Existe a sala de manipulação de dietas enterais, que é um local específico para a produção de dietas enterais, e também nos serviços de terapia de renal substitutiva, são as hemodiálises. Um aspecto muito importante de ser discutido quando se trata de um paciente enfermo é que
o paciente enfermo, ele tem risco maior de apresentar quadro de desnutrição. Isso vários estudos mostram, né, o índice de pacientes com um quadro nutricional de desnutrição, ele é bem significativo. E essa desnutrição agrava a situação clínica desse paciente. E essa desnutrição ela pode ser proveniente de a falta de apetite, tá? Ou aumento do catabolismo, dependendo do tipo de doença que esse indivíduo tem. Tá? E essa desnutrição aumenta muito o risco de morbidade e mortalidade desse paciente no ambiente hospitalar. Então, a nutrição ela tem papel importantíssimo no processo de tentar recuperar o estado nutricional desse paciente, bem como auxiliá-lo no processo de recuperação e melhoria da sua qualidade de vida. Então, o tratamento nutricional é fundamental, tanto na prevenção quanto no tratamento da doença, seja para corrigir quadros de desnutrição, seja ela primária ou secundária, como também para auxiliar no próprio tratamento das patologias. Lembrando que essa dieta ela é passível de modificações e essas modificações elas são individualizadas dependendo da condição do paciente e da necessidade dele. Dessa forma, vários aspectos são levados em consideração para poder se determinar quais são as características da dieta de um indivíduo enfermo, como, por exemplo, tipo de patologia existente, funcionamento do trato gastrointestinal, se o paciente ele tem a possibilidade de receber essa dieta por via oral, caso não, qual é a via mais indicada para ele, volume, fracionamento, se ele estiver recebendo dieta por via oral, qual é a consistência mais indicada, se ele tem uma facilidade na deglutição, se ele tem algum tipo de alergia, quais são os medicamentos que ele faz uso. Dessa forma, podemos observar que uma prescrição dietética ela é muito complexa. E o nutricionista, que é o profissional responsável, ele tem essa competência de fazer essa compilação desses dados do paciente para poder realizar essa orientação, essa prescrição adequada. Assim, disponibilizamos para vocês algumas orientações nutricionais gerais sobre algumas alterações e patologias muito comuns, como, por exemplo, a disfagia. A disfagia é uma alteração relacionada ao processo de deglutição. No paciente, por exemplo, um paciente portador de Alzheimer, muito comum, ele apresenta uma dificuldade no processo de deglutição dos alimentos. E quais são as orientações gerais para esses pacientes, para esses indivíduos? Se a gente observar a dificuldade que ele tem de deglutir, então as orientações são nesse sentido de facilitar o processo de deglutição desse alimento, oferecendo alimentos de consistências mais brandas ou pastosas, vai depender do grau de disfagia que esse paciente venha a ter. E sempre avaliar se o paciente ele necessita de algum tipo de suplementação, caso o nutricionista perceba que ele esteja ingerindo uma quantidade inferior ao recomendado. A gastrite é uma inflamação na mucosa gástrica, uma inflamação mais superficial. As úlceras a gente tem inflamações, lesões mais profundas, a gastrite é mais superficial. E as orientações são no sentido de favorecer, né, a digestão dos alimentos e minimizar os efeitos relacionados à gastrite, como por exemplo dor ou hiperacidez gástrica. Outras alterações bastante comuns são as constipações e as diarreias, geralmente associadas a outros tipos de complicações, como por exemplo infecções ou uso de medicamentos, e as orientações estão relacionadas a maneiras de melhorar ou regularizar esse trânsito intestinal. Vamos falar agora de duas patologias muito comuns nos dias atuais, que é a diabetes e a hipertensão arterial. A diabetes é um distúrbio metabólico que está relacionado ao aumento da glicemia sanguínea nos pacientes, e isso está relacionado a defeitos na ação e ou secreção da insulina. A insulina é um hormônio
que possibilita a entrada de glicose na célula. Essa glicose que vai servir como substrato energético, ou seja, para a célula ela ter energia. Então, nós temos o diabético tipo 1, que é aquele indivíduo que não produz insulina. Já no diabético tipo 2, que é a grande maioria dos casos de diabetes, o indivíduo ele produz quantidades insuficientes de insulina e esses níveis de glicose eles se alteram a nível sanguíneo, né? Então, as orientações nutricionais para o paciente diabético, ele está relacionado ao monitoramento dessa glicose e oferecer alimentos com baixos índices glicêmicos, ou seja, alimentos que não tenham uma capacidade de elevar muito rapidamente essa glicose no sangue. Então, algumas orientações como preferir cereais integrais, preferir consumir frutas com baixo teor de açúcares, consumir maior teor de fibras. Isso é muito importante para o paciente diabético. Lembrando que a gente está falando especificamente do diabético, mas o paciente diabético, principalmente aqueles mais comprometidos, geralmente eles têm algumas outras complicações que também devem ser levadas em consideração para a formulação dessas orientações. Outro aspecto bastante relevante ainda sobre o paciente diabético é o excesso de radicais livres que ele produz. Então, o consumo de alimentos ricos em antioxidantes são muito importantes serem introduzidos na dieta, como, por exemplo, frutas, castanha do Pará, que é rica em selênio, ajuda na formação da enzima antioxidante do nosso organismo. O ômega 3, por exemplo, também são algumas opções interessantes para o paciente diabético. Já em relação à hipertensão arterial, como o próprio nome já diz, está relacionada a alterações na pressão que o exerce nas paredes do vaso sanguíneo, através do bombeamento do sangue pelo coração. Então, essas orientações nutricionais para o paciente hipertenso estão relacionadas a tentar manter o peso adequado, preferir alimentos in natura, ricos em fibras, evitar os alimentos processados e ultraprocessados porque eles possuem grandes teores de sal, açúcar, inclusive até alimentos doces, muitas vezes eles têm teores de sódio muito grandes. Isso é muito importante orientar o paciente hipertenso de observar, orientar ele de ler os rótulos, de observar esses teores de sódio, evitar o consumo de gorduras saturadas, porque elas possuem propriedades aterogênicas. O que é isso? Ajudam a acumular gordura no vaso, diminuindo essa luz do vaso, dificultando a passagem do sangue ao longo do tempo. E essas complicações no paciente hipertenso, elas podem originar outras doenças mais graves. Outra patologia muito comum nos dias atuais é o câncer. O câncer, ele é o crescimento desordenado de um grupo de células que tem a capacidade de invadir tecidos e órgãos adjacentes e podem se espalhar por várias regiões do corpo. O tratamento nutricional para o paciente com câncer é muito variado também. Lembrando que para qualquer uma patologia falada aqui, toda dieta ela é individualizada. Até porque muitas vezes o indivíduo não só tem uma patologia, ele tem outras associadas. Mas a dieta para o paciente com câncer vai depender do tipo de câncer, qual é a localização do tumor, qual é a atividade da doença, se tem algum comprometimento a nível de absorção dos nutrientes, se o indivíduo já está com perda de peso acentuada ou não. Então, tudo isso tem que ser levado. Se tem dificuldade de se alimentar, seja pelo tratamento ou pelo próprio tumor. Então, várias alterações podem ocorrer no paciente decorrente da doença, que isso deve ser levado em consideração. Então, o tratamento nutricional ele deve ser o mais precocemente possível. E aí eu trouxe algumas orientações gerais, né,
relacionados ao paciente portador de câncer, lembrando que essas orientações elas são muito particulares, mas é importante orientar o paciente sempre buscar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para identificar qual a melhor conduta para ele, observar e relatar para esse nutricionista que o acompanha qualquer tipo de alteração, seja a nível de aceitação, seja a nível de alteração intestinal, que esse paciente possa vir a ter, orientar quanto ao consumo de alimentos com boa fonte de proteína, orientar em relação aos horários das refeições para que eles sejam mais periódicos possível, observar quanto à consistência dos alimentos, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de tratamento quimioterápico, onde tem alteração de paladar, alteração na mucosa bucal, que muitas vezes dificulta a ingestão de alimentos sólidos, então isso deve ser levado muito em consideração. Evitar bebidas excitantes, como café, por exemplo, bebidas gaseificadas, principalmente se esse paciente estiver fazendo uso de tratamento quimioterápico, onde ele pode levar a lesões na mucosa bucal, orientar quanto à restrição de alimentos, do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, porque eles possuem muitos aditivos químicos, e muitos aditivos já têm relação com o surgimento ou aceleração de câncer. E uma orientação muito importante, que vários estudos têm demonstrado, que o nosso psicológico também interfere muito, e que as respostas do nosso organismo, elas são diferentes de acordo com a percepção que a pessoa enfrenta aquele problema. Então, manter sempre cheio o potinho da fé é acreditar que tudo é possível, é acreditar que nada é por acaso, né? Então, essa percepção não é fácil, né? Mas é muito importante, né? É o otimismo e a maneira de encarar a doença. A gente sabe que é uma doença que assusta, mas que em muitos casos são tratados e são curáveis. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, e qualquer dúvida vocês podem colocar no fórum de dúvidas. Até mais.